Bom, para hoje temos uma agenda, acho que bem completa. Vamos tentar cobrir tudo dentro do tempo, né? Vamos começar com um overview bem rapidinho sobre a nossa empresa e muito mais focado em nossos clientes, né? Porque acho que vai ser muito importante entender o tipo de indústrias e o tipo de projetos que nós hemos trabalhado já no passado com esse conceito de gêmeos digitais. E depois, antes de entrar, digamos, no tópico principal, né, daquele conceito aplicado em supply chain, vamos pegar um passo atrás e falar um pouquinho sobre o histórico, né, onde que realmente começou esse conceito, que hoje é basicamente um buzzword, né, todo mundo fala de digital twin, mas é importante conhecer um pouquinho o histórico de evolução desse conceito. E já depois entraríamos, de fato, em a parte principal da apresentação, que seria a aplicabilidade desse conceito dentro do supply chain, alguns casos de uso e resumiríamos com os 5 aprendizados principais da sessão. Então, vamos começar. Conforme a nosso histórico de clientes, né, que acho que é um ponto bem válido para abrir um pouquinho as portas sobre esse conceito que vamos falar hoje, eu queria mostrar aqui um resumo bem high level do tipo de indústrias com as que nós outros hemos já trabalhado no passado, muito mais para mostrar que não há um tipo de indústria específico onde esse conceito de desenho, planejamento e gêmeos digitais pode ser aplicado dentro do supply chain. Acho que esse é provavelmente o principal aprendizado para hoje, porque é realmente um conceito bastante genérico que pode ser adaptado facilmente pelo cada uma das empresas, em cada uma das áreas em las que elas precisam dar uma melhorada nesse conceito de planejar, otimizar e tomar melhores decisões de negócio. Só ressaltando, a Coupa já conta com 70% das empresas do Fortune 100 que já trabalham com esse conceito, já trabalham com as nossas tecnologias. E dentro da lista dos top 25 da Gartner, das principais cadeias de suprimento a nível global, a Coupa já trabalha com 23 dessas empresas, né? Então, um conceito provado, uma metodologia provada, que já está sendo utilizada lá fora pelos líderes, né? Então, tomando isso um pouquinho em consideração, a nossa própria experiência na indústria e na implementação dessa tecnologia, acho que um conceito muito importante é essa parceria que nós criamos com os clientes, né? Porque acho que não é só o fato de fornecer a melhor tecnologia ou desenvolver a melhor solução, mas realmente criar essa parceria para que essa implantação tecnológica realmente traga um resultado tangível para os negócios e os executivos, né? Hoje em dia, conforme uma pesquisa da McKinsey, 85% dos executivos falaram que eles não perceberam uma melhoria, um benefício direto, né? Eles tiveram alguns problemas com implantações tecnológicas desse tipo. Então, acho que o conceito-chave aqui, essa frase que eu trago aqui hoje do Richard Briggs, que basicamente não é a mesma coisa saber que fazer, né? Acho que é um gap bem importante aí para fechar. Então, não adianta você ter a melhor tecnologia se você não tem essa parceria para conseguir que essa tecnologia traga resultados para seu negócio. E essa é um pouquinho a fórmula que nós trabalhamos, né, realmente em parceria com nossos clientes e dando uma continuidade a essa evolução tecnológica que, ao final, é uma jornada e não um projeto pontual. Então, vamos em frente a falar agora sim sobre a história, né, daquele conceito de gêmeos digitais, né? De novo, buzzword, todo mundo quer fazer, todo mundo quer ter um gêmeo digital das suas operações, do seu negócio, mas, na verdade, esse foi um conceito que nasceu já há mais de 10 anos atrás, e ele começou na indústria de manufatura, tanto para ajudar nos processos de manufatura como tal, como em processos de manutenção de equipamentos, de máquinas muito complexas e muito custosas, né? Então, estou trazendo aqui um exemplo, acho que dos primeiros que foram implantados na indústria da aviação, onde basicamente as empresas começaram a criar digital twins
dos aviões, né, com dois propósitos principais. Poder predecir e poder melhorar, otimizar esse processo de manutenção, né? Você não quer tirar um avião e deixar ele em manutenção muito tempo ou fazer manutenção antes do tempo, né? Então, poder predecir o status, ter visibilidade do status da máquina, aos possíveis riscos e realmente mitigar qualquer problema não planejado que você poderia ter, porque isso geraria muito custo e provavelmente perda de receita, né? Então, esse é um dos pontos. O outro é justamente no processo de manufatura, né? Onde as empresas começaram a criar gêmeos digitais das próprias linhas de produção, justamente para ter visibilidade do que estava acontecendo no dia a dia, poder prever de novo essas paradas por mantenimento, poder prever qualquer risco de disrupção no processo e garantir que esses processos, essas linhas de produção vão continuar operando de forma eficiente e que vamos a poder reagir ante qualquer disrupção. Então, se nós começamos a pensar, né, que esse foi, digamos, o primeiro objetivo desse conceito, né, de começar a criar gêmeos digitais para processos ou para equipamentos, maquinárias muito custosas, muito complexas, acho que é a mesma coisa que acontece hoje com nossas cadeias de suprimento, né? Na maioria delas, elas são processos muito complexos, elas poderiam ter riscos de gerar custos muito grandes ante uma disrupção não planejada e incluso perda de receita, né, se nós não conseguimos reagir da forma adequada. Então, acho que esse conceito foi trasladado de forma muito direta ao nosso mundo de supply chain, porque fazia muito sentido, né? Então, qual que seria a aplicação? Qual que seria realmente o ponto-chave aí de investir nesse tipo de tecnologia de gêmeo digital aplicado no supply chain? Para mim, a primeira é a visibilidade, né? O principal objetivo do gêmeo digital é prover aos executivos, aos tomadores de decisão, visibilidade completa do processo, né? Lembrando aquela linha de produção de início a fim, bom, seria o mesmo conceito para o supply chain. Visibilidade end-to-end da cadeia de suprimentos, para entender, conhecer o que está acontecendo no momento e poder pegar esse gêmeo digital em uma fase de teste, uma fase de prova, onde você vai testar alternativas, onde você vai conseguir planejar o que vai ter que fazer em caso que a cadeia de suprimentos sofra uma disrupção e poder reagir no mundo real de forma muito mais rápida, né? Já tomando essas decisões baseadas em dados, tá? Então, esse é o primeiro conceito. Mas a visibilidade, digamos, de forma aislada, não adianta muito, né? Você poderia estar mais informado, mas pode que as decisões tomem ainda muito tempo em ser executadas, porque você poderia ficar muito tempo testando ou simulando diferentes cenários. Então, os gêmeos digitais de hoje em dia são ainda acrescentados pelo poder dos algoritmos de otimização, o poder da inteligência artificial, algoritmos de aprendizado contínuo, para que esse processo de tomada de decisão seja um processo muito mais automatizado, né? Então, você vai ter, por um lado, a visibilidade do que está acontecendo, o histórico dos dados, e através dessa inteligência artificial, esses algoritmos de otimização, você vai conseguir também prever ou identificar certas tendências para reduzir o risco de disrupções antes de que elas aconteçam. E uma vez, porque ao final as disrupções são basicamente algo que nós não podemos evitar, uma vez elas ocorram, você já vai ter um plano e vai ter um cenário muito bem definido para lograr continuar com a eficiência da operação. Então, esse é um pouquinho, para mim, os dois benefícios. E, obviamente, a combinação desses dois benefícios se vão traduzir tanto em valor real capturado, né? Não é só um valor identificado, um valor teórico, sino realmente poder passar de uma decisão a uma ação e capturar esse valor. Velocidade na implantação, né? Que acho que hoje é muito mais fácil
atingir essas necessidades e lograr implantar esse tipo de conceitos dentro da empresa. Você não precisa realmente muito tempo para começar a tomar ação e começar a olhar resultados. E, finalmente, as respostas, não, que eu falei que seriam respostas mais específicas e, sobretudo, a evolução, e não ser um processo estático, onde você responde ou você encontra um benefício hoje, sino que esse modelo continua sendo atualizado de forma contínua para continuar suportando a operação no dia a dia. Então, esse seria, digamos, de forma conceitual, quais seriam os benefícios dentro da supply chain. E se nós começamos já a falar um pouquinho sobre essa evolução do que nós conhecemos, falando assim, do passado, né, de fazer projetos de otimização de malha, de analisar processos e procurar iniciativas de melhora contínua, como que esses conceitos que realmente são a base, né, são muito bons, como que eles realmente estão envolvendo aquele conceito de gêmeo digital, desenho contínuo, a inteligência artificial e uma resposta mais constante, né, mais ágil. Bom, aqui nesse slide eu queria compartilhar, né, isso que a maioria das empresas, a maioria dos nossos clientes começam a fazer, basicamente desenhar quais seriam as prioridades, começar a fazer uma otimização de malha, começar a incrementar a eficiência das operações. Alguns cases muito comuns são otimização na área de transporte, otimização na área de planejamento da demanda, balancear capacidades, enfim, mas muitos desses análises são pontuais, né? Você está tentando resolver um problema que já existe hoje, mas isso não garantiza que amanhã, com alguma mudança de algumas das variáveis, a solução vai ser a mesma, né? Então, com a incorporação, a ideia não seria, digamos, reemplaçar esses processos que você já tem ou reemplaçar esses sistemas que você já tem, mas acrescentar o poder de tomada de decisão, incluindo, de novo, essa combinação, criando um gêmeo digital acrescentado pela tecnologia de inteligência artificial. E o que estaríamos procurando realmente, o objetivo final, seria incrementar essa agilidade e resiliência, né? Que amanhã ocorre um evento novo, você tem uma rápida resposta para reagir. Então, nós falamos de malhas base, né? Que seria um pouquinho passo à frente desses primeiros projetos pontuais que você está otimizando uma foto, tá? Você começa a otimizar um filme, né? Você começa a fazer planejamento contínuo das capacidades, você começa a explorar outro tipo de use cases, como uma otimização do custo de servir, que poderia estar variando muito constantemente, só pela variância de custo de transporte, né? Custo de combustível. E você depois começa a tornar a sua análise e sua própria malha uma malha muito mais flexível, onde você já começa a atacar problemas muito mais profundos e muito mais especializados, né? Então, eu quero otimizar transporte no nível Brasil, eu quero otimizar o transporte dessa região específica, dessa cidade, desse reto principal que eu tenho aqui com esse tipo de produto. Então, o gêmeo digital realmente ajuda você a entrar do geral ao específico de forma muito ágil, de forma muito estruturada, e finalmente conseguir esse desenho da malha de uma forma muito mais dinâmica, né? Onde realmente todos os tomadores de decisão têm a mesma visibilidade, né? Sobre os mesmos objetivos. Entrando em um exemplo, para vocês também terem uma noção do tempo, que acho que é a variável mais importante aqui. Nós já falamos de projetos de otimizar uma foto, que quando eu falo de otimizar uma foto, é otimizar baseado em dados históricos, né? Você otimiza, você encontra a melhor forma de fazer ou de executar sua operação baseado em um ano de dados históricos, mas isso não garantiza que daqui para frente você vai conseguir otimizar as próximas variáveis. Então, aqui nós temos um exemplo para falar sobre esse impacto do tempo, quando você não tem um playbook, né? Você não tem um plano de reação ante uma disrupção não planejada.
E geralmente isso é o que acontece, né? Quando as empresas realmente não têm as ferramentas nem o processo, como eu falei ao início, não só adianta ter a melhor tecnologia, mas ter os processos, a estratégia, né? Então, quando você não tem esse playbook que combinaria todos esses elementos, o primeiro ponto é realmente tentar reagir em base à experiência, né? E isso é muito difícil porque cada evento de risco não é exatamente igual ao anterior. Então, entramos nessa fase de pânico, nessa fase de, bom, vamos tentar fazer esse plano aqui, né? Eu acho que poderia dar certo. E quando não dá certo, então, as empresas, os executivos tendem a fazer um passo atrás e tentar estruturar algo no momento. E se você, nesse momento, vai investir tempo em pesquisar dados, em começar a modelagem, realmente é muito provável que a decisão, ou mais bem, o impacto nessa decisão que você vai tomar meses ou anos em ser capturada. Então, é realmente um tempo bem importante, uma oportunidade perdida, mas entrando, digamos, já de forma mais estruturada, você tem a tecnologia calibrada, você já investiu nos processos, você tem a estratégia, incluso tem alguns planos, alguns cenários de emergência já testados, isso realmente consegue reduzir o tempo de resposta, o impacto capturado de anos ou meses para realmente meses, semanas, né, dependendo da complexidade, e definitivamente o tempo de reação, de voltar a essa operação eficiente, de voltar a essa atenção dos clientes é muito menor que realmente estar operando sem nenhum plano. Então, essa realmente aqui é, para mim, a maior importância, né? Sair desse buzzword e entender realmente qual que seria o impacto na operação e no tempo para resolver algum problema, alguma disrupção que poderia acontecer em qualquer momento. Isso é algo já provado, né? Como eu falei no início, nós fazemos muitas parcerias com os nossos clientes e aqui temos uma outra pesquisa que em seu momento a Amazon fez com sua base de clientes e temos alguns dos principais use cases e razões ou áreas de ação onde os executivos já estão implementando esse tipo de ferramentas, esse tipo de tecnologia de gêmeo digital em combinação ou sendo acrescentado com a inteligência artificial. Então, o ponto principal aqui dessa pesquisa é realmente o impacto, né? Quando nós falamos de winners e others, realmente são as empresas que estão liderando, que estão ganhando, estão expandindo seu market share, ou que, pelo contrário, estão mantendo ou incluso perdendo market share, né? Eles realmente não estão crescendo nesse novo mundo digital, eles estão tentando sobreviver, mas estão realmente, ao final, perdendo um pouquinho do market share que ganharam no passado sem investir nesse tipo de tecnologia, né? Então, por isso que é realmente muito importante. Se nós falamos, então, saindo do conceito, né, já foi entendido, né, que é algo muito importante, que é algo que pode ter um impacto no negócio de forma real, mas quais que seriam os principais áreas ou use cases onde nós poderíamos hoje já aplicar esse tipo de conceito? Bom, realmente, para mim são infinitas as áreas de aplicação, mas essas são as mais comuns de nossos clientes, obviamente dependendo da indústria, não? Então, temos definitivamente muitos use cases dentro da estratégia de malha, atendimento do cliente, o que eu falei de optimizar e definir o melhor custo de servir. As empresas estão realmente, sobretudo, saindo agora daquela disrupção do ano passado do Covid, né, que as empresas ainda estão tentando adaptar-se a essa nova normalidade. Toda aquela questão da mudança de vendas físicas por vendas no e-commerce, né? Como que fazemos realmente esse traslado de volume, como adaptamos a operação para atender esse novo comportamento do consumidor. Logística simplificada, né? Tudo que tem que ver com inventário, transporte, quais seriam as implicações em cada uma das áreas, se nós mudamos uma política, tá?
na área de manufatura, definitivamente a produção, né? Conseguir calibrar isso com as previsões de demanda, que é essa outra área importante, e balancear a capacidade para você realmente sempre estar operando no ritmo eficiente, no ritmo ótimo. E a parte de sourcing, que acho que é uma parte muito importante, porque, de novo, esse gêmeo digital não deve ser só de sua operação, né? Ele deve ser end-to-end, ele deve considerar realmente os seus fornecedores, porque qualquer risco que eles tenham, qualquer mudança de política que eles tenham, ele vai afetar sua cadeia de suprimentos, né? Então, ter esse sourcing mais inteligente, ter essa visibilidade do que está acontecendo do lado do fornecedor para tomar as decisões certas e criar os planos de contingência que sejam necessários no momento, tá? Alguns use cases, né, de empresas que realmente já han pegado esse conceito e que realmente estão capturando muito valor depois de haver implementado. Temos várias indústrias, como eu falei, mostrei aí inicialmente alguns de nossos clientes a nível global, mas eu quis trazer 3 exemplos principais, genéricos, né, por causa aí da confidencialidade, mas para vocês terem algumas ideias dessa aplicabilidade dos diferentes use cases já no ambiente de negócio, né? Qual que seria o impacto real de otimizar malha ou otimizar a produção, por exemplo. Então, começando com um bem interessante, que era mais ou menos o exemplo que eu estava falando alguns minutos atrás, uma empresa líder em varejo, né, que realmente tuvo que mudar um pouquinho a estrutura após o pico da pandemia, e ela começou a ver, digamos, uma mudança nesse comportamento do consumidor, lógico, né, muito mais focado na venda eletrônica e a mudança da operação para poder balancear essas capacidades, né, em lugar de começar agora surtindo as lojas, bom, agora temos que chegar, inclusive, até o ponto de entrega final do cliente ou desenhar uma estratégia de omnichannel, né? Então, o que eles fizeram, basicamente, implementando, bom, eles já tinham implementado o gêmeo digital, isso ajudou muito em testar esse novo cenário de qual seria a mudança em capacidade de transporte, qual seria essa mudança, o impacto nos centros de distribuição para adotar essa nova demanda que vai criar um reto muito maior, dado que ele vai ser muito mais granular agora na parte de distribuição da segunda perna, né? Então, eles conseguiram testar vários cenários diferentes, definitivamente não era uma coisa que eles tinham aí dentro do plano de contingência, né? Falando super transparente, porque nunca nadie pensou que esse impacto ia ser tão rápido, né? O impacto do Covid, mas eles conseguiram reagir a uma velocidade bastante aceitável e, sobretudo, ficar líderes, né? Ante seus concorrentes, que ainda estão tentando se reajustar em essa operação mais focada no e-commerce, né? Então, eles não só optimizaram a operação própria, mas também fizeram negociações, novamente falando da cadeia de valor, supply chain completo, com os fornecedores para flexibilizar também esse suprimento de produtos e que ele fora muito mais alinhado com um novo tipo de demanda que a empresa estava recebendo. Então, um case bem interessante. O outro, sobre a empresa química, né? Ela foi realmente um case pré-pandemia, onde provavelmente vocês escutaram muito sobre aquela guerra comercial, principalmente entre os Estados Unidos e a China. Então, esse tipo de fatores ou variáveis externas que realmente impactam na cadeia de suprimentos também podem ser modeladas e também podem ser avaliadas, né? Mudanças de impostos, né? Mudanças das regras do negócio e quais são as outras alternativas que eu poderia avaliar para
manter minha efetividade, meus lead times, meus custos de produto e minha rentabilidade, né? Então, eles conseguiram avaliar, outros sócios comerciais conseguiram avaliar outras formas de fazer aquele sourcing para ficar compliant, né, com as novas regras que estavam sendo impostas, mas ficar também competitivos dentro do mercado local que eles estavam atendendo. Então, uma reação, quizás com um pouco mais de tempo que aquela empresa de varejo, mas acho que um impacto muito grande de igual forma. E, finalmente, uma empresa de biociências, eu acho que esse case aqui pode aplicar para muitas, de pronto, incluso empresas de alimentos e bebidas, né? Quando nós começamos a planejar ou trabalhar em conjunto com a área comercial, a área de marketing, na introdução de novos produtos, ou inclusive retiro de produtos do portfólio, né? Qual que seria o impacto, de novo, né? Vamos começar uma nova linha de produto, uma nova promoção, como que isso pode impactar a demanda, os custos. Nós não temos uma operação desenhada especificamente para distribuir aquele novo SKU, como que ele vai mudar, quizás, o market share dos outros produtos no mesmo segmento. Então, todos esses cenários, todas essas simulações e planos podem ser realmente testadas e planejadas com antecedência, sem a necessidade de criar um piloto, né, no mundo real, que o piloto já começa a custar dinheiro, né, e sem a certeza de que ele vai ser, digamos, exitoso, tá? Fechando um pouquinho o conceito, né, já falamos do impacto, tá? Já falamos de alguns use cases principais. Falemos um pouquinho agora de números, né? Que acho que esse é o bottom line. Todo mundo quer saber realmente qual que seria o impacto real de invertir em esse playbook que falamos, né? Essa combinação de tecnologia, estratégia, processos, pessoas. Eu acho que o impacto é muito grande, como vocês podem estar olhando aqui agora na tela. Ao longo da cadeia, nós conseguimos ter impactos em as diferentes áreas, e acho que a primeira razão é porque começamos a trabalhar de forma combinada, né? Começamos a tirar os silos de eu preciso reduzir o custo do transporte, mas você não está olhando que você está criando um impacto maior agora em inventário e produção. Então, esse é um outro benefício do Gênio Digital, que você consiga ver quais são os impactos das decisões em cada uma das áreas e procurar esse ótimo global, né, que nós sempre procuramos nos projetos de otimização, tentando chegar a esses números aqui, né, em promédio entre 7% e 10% de ahorro real. Isso vem já do feedback dos nossos clientes, já de ahorro real, não aquele ahorro teórico inicial dos projetos, senão o que eles realmente conseguiram trasladar ou traduzir em um custo capturado já no bottom line, né? E, finalmente, além dos savings, além dos benefícios, por cada uma das áreas, também tem outros impactos muito importantes, né? Nos custos operacionais, no nível de serviço também, que ao final você poderia traduzir, inclusive, em aumento de market share, aumento da receita, porque você começa a ser mais eficiente, você começa, inclusive, a abrir novas portas ou novas oportunidades, onde a empresa, quizás, sem esse planejamento, sem essa visibilidade, sem essa compreensão do que realmente está acontecendo na operação no mercado, bom, teria sido provavelmente impossível de alcançar, né? Então, acho que temos essa motivação aqui, né? Os ahorros, os benefícios e o processo que realmente eu diria que é bastante simples, né? Com o avanço na tecnologia, hoje em dia já não é aquele projeto de meses e meses que você precisa investir até ver um resultado. Acho que agora, com o scoping adequado e uma guia, um advisory adequado, acho que você consiga capturar vários quick wins no curto prazo.
Só fechando aqui, antes de chegar a esses últimos 5 aprendizados do dia de hoje, eu gosto muito dessa frase que estou mostrando aqui na tela, e acho que isso tem muita relevância com aquele conceito de tempo que eu falei, né? As mudanças sempre vão existir, mas se você não tem as ferramentas, o processo, sobretudo a tecnologia necessária para reagir a essas mudanças no tempo adequado, essas mudanças começam a ser meio irrelevantes, né? Então, quando você consegue a resposta, bom, já não é relevante mais e você tem uma outra mudança que atacar. Então, é muito importante você tomar a liderança e preparar o seu negócio para tomar essas decisões rápidas, informadas e mais inteligentes. Muito obrigado, pessoal. Aqui fechamos, então, com os 5 aprendizados do dia de hoje. Eu vou resumir de forma muito rápida. O primeiro, as decisões precisam ser interligadas, tá? E eles precisam ocorrer de fora para dentro, tá? Você precisa ler essas variáveis do mercado e tomar as decisões corretas para reagir no tempo e em forma adequada. O segundo é que as tecnologias que estão habilitadas agora nessa combinação gêmeo digital e inteligência artificial realmente não buscam reemplaçar os sistemas atuais, mas acrescentar essa capacidade de reação, essa capacidade de tomada de decisão e inteligência de negócios. O terceiro é muito importante, já não é aquele mito de são projetos muito complicados, são tecnologias muito complicadas. Realmente, a tecnologia ha avançado muito nesse sentido para que as áreas de negócio realmente consigam implantar esses projetos e trazer os benefícios reais para dentro de casa, né? O quarto, o ponto de manter uma estratégia entre todas as áreas, acho que é muito importante. É importante focar nos quick wins, mas nunca deixar de lado essa visão estratégica do que queremos cumprir como negócio, para que os objetivos realmente não sejam contrários de uma área para outra. E o último, acho que essa criação do playbook é muito interessante e é muito importante para todas as empresas, né? As mudanças ocorrem todo o tempo, algumas mais disruptivas que outras, como o COVID, mas mudanças pequenas, como variabilidade da demanda, mudanças de variáveis de custos, também tem um impacto no negócio, tá? Então, você ter esse playbook, essa combinação, de novo, de uma estratégia bem posicionada para todas as áreas, uma visão muito clara, em combinação com tecnologia, processos e pessoas, acho que dá um playbook muito forte para qualquer empresa tomar decisões mais rápidas, inteligentes e baseadas em dados, tá? E com isso, eu fecho minha apresentação do dia de hoje. De novo, muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. E, por favor, se vocês têm alguma pergunta, se vocês gostariam de aprofundar um pouquinho mais sobre esses pontos, eu estou disponível. Estou deixando meu e-mail. Ou se há alguma pergunta agora na audiência, ficaria muito feliz aí para responder. Ô, Rafael, muito legal a apresentação, muito interessante o assunto, né? É um assunto aí bastante interessante, inteligência artificial. Eu estou acompanhando aqui, por enquanto a gente não teve nenhuma pergunta, mas algumas pessoas falando que é bem interessante o tema. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode fazer por e-mail, ou depois, se quem quiser me mandar também, pelo Telegram, ou por algum outro caminho, depois eu repasso para o Rafael, caso tenha uma pergunta. Quero agradecer aqui a participação, Rafael, muito obrigado, né? Foi muito bom a apresentação da Culpa, e estamos com vocês aí, obrigado também por ser patrocinadores. Obrigado, Carlos. Prazer em participar e vamos a seguir apoiando.